O Arthur já fez a minha introdução, né, que eu tinha feito aqui. Então eu vou pular essa parte. Mas para a gente é um prazer muito grande estar aqui em Curitiba. Tem muitas caras aqui que a gente já estiveram lá com a gente, ou que a gente conheceu dos últimos cultos. A família do Arthur é preciosa demais. Todos os outros que receberam a gente, o Murilo e a Bianca, que estão aqui em algum lugar. Seu Ricardo, tá ali. Maria Elisa, parabéns para o aniversário de vocês. Sei que elas vão assistir, então diz para elas que eu mandar um abraço. Mas tem algumas palavras assim para toda a igreja. É mais uma. Não sei muito qual palavra eu iria trazer quando o Arthur me convidou, mas tem uma palavra que eu tenho pensado muito do que nós vivemos lá tem a ver com o amor do Pai e com repartir um pouco desse coração paternal do amor do Pai, né? Às vezes parece que a gente que é nordestino, eu sou de Fortaleza, como o Arthur falou, né? Mas parece que a gente que é nordestino, o sol parece que ele aquece mais o nosso corpo, mas não somente o nosso corpo, mas também a nossa alma, e a gente parece um pouco mais sensível, um pouco mais emotivo e tal. E que essa graça caia sobre vocês nesse período de calor que vocês estão vivendo também. Assim. Mas o que eu quero falar é que o amor do Pai, quando nós somos envolvidos por esse abraço, por essa presença, quando nós somos envolvidos por esse... Ela não acontece só no nosso intelecto, ela não acontece só na nossa mente ou na nossa construção. E eu sei que a cosmovisão de vocês é muito bem construída. Ao longo dos anos eu tenho acompanhado como o Arthur tem construído isso. Ele muitas das vezes vai para as nossas escolas para ministrar sobre cosmovisão, por mais que ele não goste. Mas ele é meu amigo e ele faz o que um amigo precisa que o outro faça. Mas a gente precisa receber o amor do Pai, a gente precisa receber essa presença manifesta, encarnada do próprio Cristo nas nossas emoções também. Os escritores espirituais, dos Pais do Deserto, eu sei que vocês têm todo esse background, eles vão falar muito sobre a ideia da presença de Deus. E quando a gente canta sobre a presença de Deus, a gente não está construindo isso de maneira intelectual, por mais que seja muito importante você ter um fundamento que você pode construir algo em cima, né? Um lugar para o refúgio da sua alma. Essa presença de Deus, esse lugar que você vai, que você caminha, que você acessa, que você passa a conhecer o amor do Pai, ele é o lugar que toca você de dentro para fora. Então, o Shores of Grace, né, a nossa missão, ele tem essa palavra que nos direciona, que é o amor do Pai. A gente ministra muito sobre o amor do Pai. E eu vou também ministrar sobre o amor do Pai. Porque acho que é muito importante para a gente, para a estação que vocês estão vivendo. Eu creio também que nós não somos guiados por um calendário romano de que virou 2026 e agora a gente virou a nossa vida e agora vai ser diferente, mas aí você diz, agora vai ser diferente, aí você chega no final de 2025, né, que acabou, aí nada foi diferente, ou algumas coisas foram diferentes, aí você escreve de novo, quase que as mesmas coisas, e você entra num outro ano. Eu acredito que nós não somos guiados por esse calendário, mas nós somos guiados por um tipo de discernimento espiritual das estações das nossas vidas que nós precisamos viver. E obviamente cada um aqui vai estar num momento ou numa estação diferente da sua vida, ou do seu coração, ou de como você está vivendo sua vida com Deus. Mas como comunidade, como santuário, vocês também estão passando por uma estação de transição. Vocês também estão passando por uma estação que o discernimento espiritual de vocês levou a maturidade dessa igreja para um outro lugar, para um outro tipo de terreno que vocês vão pisar e que vocês vão plantar.
É como aqui alguém já comprou terreno, terreno que eu digo, terreno tipo chácara para construir sua própria casa? Não, né? Amém. Alguns irmãos. Sabe quando você vai comprar o terreno, você tem que conhecer o terreno, tem que preparar o terreno. Se você vai construir casa, você tem que saber se você vai construir no terreno argiloso, se é com pedra, se é areia. Tudo isso você tem que saber sobre o terreno. E o que eu sinto é que Deus está tirando vocês, e eu vou falar um pouco sobre, eu vou ler, na verdade, eu escrevi uma carta amorosa para os meus irmãos da Igreja Santuário, mas que fala muito sobre o discernimento do tempo que vocês tiveram e que vocês estão vivendo. Amém? Então, queridos irmãos e irmãs, esse é o primeiro domingo do ano, e que mais do que uma virada de calendário, nós iniciamos um novo tempo diante de Deus. Há estações que não são marcadas por datas, mas por discernimento espiritual. Nós estamos atravessando uma transição de identidade, de um movimento marcado pela reação para uma comunidade marcada pela habitação. Nós somos agora santuário, o lugar da presença de Deus, o lugar da habitação de Deus. E quando falamos em santuário, não falamos de um lugar físico, mas de um povo que aprendeu a viver na esperança. Antes de pensarmos em expansão, o crescimento, nós precisamos afirmar mais uma vez juntos que só atravessa para essa nova estação quem sabe onde é a sua casa. E eu sei que Deus tem construído esse sentimento nos nossos corações. Os sonhos de Deus nunca nascem da ansiedade, mas da filiação. Os planos que nós temos construído para a Igreja Santuário, eles não nascem da ansiedade de sermos grandes, ou eles não nascem da ansiedade de fazermos coisas, mas eles nascem do lugar de filho. Você pode dizer amém? Deus não constrói o futuro a partir do ativismo espiritual, mas a partir de corações que sabem a quem pertencem. Há sonhos que brotam da pressa e há sonhos que nascem do descanso. E o desafio deste novo tempo é discernir quais sonhos estão sendo gerados pela insegurança e quais estão sendo gerados no coração do próprio Pai. Ao entrarmos em uma família espiritual mais ampla, como nós agora fazemos parte do mesmo corpo, né? Somos um corpo e assim bem ajustados. Somos lembrados de algo essencial. Antes de sermos enviados, nós somos recebidos. E o amor do Pai não é um tema periférico das nossas igrejas e nem pode ser. Ele é o lugar onde tudo começa e para onde tudo retorna. Nós não avançamos para provar algo para ninguém ou para nenhuma outra instituição. Nós avançamos porque fomos abraçados. E esse abraço de amor nos impulsiona para irmos mais longe. A missão só é saudável quando ela nasce da intimidade, da presença e do amor do próprio Pai. A fé a qual Deus nos chama neste ano é uma fé viva e eficaz, uma fé que se move. Assim como no Jordão, em que o povo precisou passar, mas antes eles precisaram colocar o pé, o chão só se abre, ou as águas só se abrem, depois que os pés tocam as águas. Deus não espera que todas as condições estejam seguras para nos chamar a caminhar. E eu sei que o povo paranaense gosta de segurança, assim, né? Das coisas mais estabilizadas na vida. Mas Ele nos chama a confiar enquanto caminhamos. Nós pisamos no Jordão não como órfãos, tentando garantir o futuro, mas como filhos que confiam em quem, com Q maiúsculo, o sustenta. Por isso, começamos este ano não falando de estratégias, não falando de planejamento, não falando de qualquer outra coisa, mas de identidade. Não de metas, mas de pertencimento. Porque uma igreja madura não é aquela que apenas cresce, mas aquela que permanece sendo casa para os perdidos enquanto cresce. É desse lugar que atravessamos, é desse lugar que sonhamos e é desse lugar que nos moveremos. Agora, à luz disso, eu queria trazer uma palavra para compartilhar com os irmãos, que está lá em Lucas 15. Você pode dizer amém?
Se você sente que essa palavra é para você como comunidade de fé, eu queria te convidar a você ficar de pé, para a gente ler junto. Se também você não sente que essa palavra é para você, também você fique de pé para a gente ler a palavra junto também. Claro que eu poderia escolher muitas palavras na Bíblia para falar sobre isso, mas eu acho que é uma palavra mais explícita, mais nua, mais crua sobre o que é o verdadeiro amor do Pai e sobre como acontece a nossa relação no âmbito da igreja ou no âmbito das nossas vidas com o Pai Deus, o Pai amoroso, é Lucas 15, e é nesse texto que eu gostaria de me debruçar um pouco nessa manhã, tá bom? A gente vai ler do versículo 11 ao versículo 32. Eu sei que vocês costumam ler muitos textos. Eu acompanho de casa os cultos, então vocês vão aguentar. Jesus vinha numa série de parábolas e aí ele continua, né? Lucas escreve, Lucas 15, 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajudando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e a este mandou para os campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você pode sentar, meu querido. Que palavra poderosa, né? Se a gente só lesse esse texto, fizesse uma lectio divina igual o Arthur fez hoje de manhã, fosse para as nossas casas, nós já estaríamos profundamente abençoados. A reflexão que eu queria trazer para vocês é falar sobre esse pai, esse tipo de pai que corre para nos encontrar ou corre para nos abraçar, mas também nos convida para a mesa do banquete. Lucas, ele é uma coletânea de 2 livros, Lucas e Atos. E quando Lucas vai escrever, muitas das coisas que Lucas escreve, Lucas era um gentil, né? Muito provavelmente um gentil, que ele escreve a partir dos relatos direto dos apóstolos. Então Lucas, quando ele vai escrever essas 2 obras que ele escreve para Teófilo, que era um aristocrata, essa palavra aí, aristocrata, cara, quase que não sai. Um aristocrata, ele começa a escrever, um cara que fazia parte do governo, ele começa a escrever o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos
como se fosse uma obra só, mas dividido em dois livros, dividido em duas partes. A estrutura ou o desenho dos dois, tanto de Lucas como de Atos, elas são muito parecidas, né? E Lucas tem muitas coisas particulares. Lucas vai buscar a sua fonte, né? Em Marcos, então, o Evangelho de Marcos e Lucas é similar na sua grande parte, mas Lucas também tem algo muito importante que abre um pouco os nossos olhos em relação ao que eu quero falar nessa manhã, e é sobre isso que eu quero entrar aqui, né? Lucas, ele vai escrever a partir de um contexto em que a igreja estava em expansão. Então, se você vê o Evangelho de Atos, Lucas vai relatar todo o Atos, né? E Lucas também vai fazer um evangelho. O tipo de evangelho que Lucas escreve é um tipo de missão em movimento. Então, o desenho de Lucas e o desenho de Atos, se você for ver como ele é escrito, são muito parecidos, né? Primeiro é a anunciação, saudação, os dois modelos têm a mesma coisa. Depois inicia com o batismo de Jesus, e se você for ver em Atos, a igreja é batizada pelo Espírito. Então você tem Jesus sendo batizado, você tem a igreja recebendo esse poder por parte do Espírito. Em Lucas, logo em seguida, você vai ter o Evangelho de Jesus Cristo sendo pregado na Galiléia, no local onde Jesus Cristo estava presente naquele momento. Em Atos, você vai ter o Evangelho sendo pregado em Jerusalém. Depois você vai ter o discurso inaugural do Evangelho de Jesus Cristo em Lucas, e também você vai ter o discurso inaugural da igreja, mas na figura de Pedro. E logo em seguida você tem a missão de Jesus Cristo. Você tem Jesus Cristo saindo em deslocamento a Jerusalém, da Galiléia para Jerusalém. Esse é o maior bloco no livro de Lucas, assim, né, que contém mais capítulos. Essa passagem que a gente leu, né, essa parábola, ela pertence a esse bloco da missão de Jesus, ele saindo da Galiléia e indo até Jerusalém. Em Atos você vai ter o bloco inverso, né, entre aspas, mas a igreja saindo de Jerusalém para os confins da terra. E por fim, Jesus Cristo sendo martirizado no final do livro de Lucas, com sua morte e ascensão. E no livro de Atos a gente vai ter o encerramento de Paulo, nessa figura representando a igreja no contexto geral, chegando a Roma e também sendo martirizado em Roma. Então meio que você tem dois paralelos ou duas estruturas de livro muito parecidas entre Lucas e Atos. Uma falando sobre o próprio Cristo e o outro falando sobre a outra parte de Cristo, nós, a igreja. Você pode dizer amém? Isso é a igreja de Jesus, né? Sorrisinho lindo do Arthur. Então, essa construção, ela começa com o batismo do Espírito, mas ela é uma narrativa de salvação em movimento. Lucas vai ter coisas particulares no evangelho dele que falam profundamente sobre o tipo de evangelho missional que Lucas deseja, né? Lucas deseja comunicar isso. Então, a parábola do bom samaritano é uma parábola específica de Lucas. Essa parábola do filho pródigo também é uma palavra específica de Lucas, que ele propositalmente coloca dentro do seu evangelho para que comunicasse essa expansão do reino de Deus, mas que comunicasse essa expansão da vontade de Deus de alcançar todos os povos. Então, muito do que Lucas vai descrever no evangelho e também vai ser composto em Atos é sobre o Deus que se encarna para a salvação de todos os povos. Israel recebeu isso muitos tempos atrás, assim, muitos milhares de anos atrás, mas não entendeu plenamente a salvação para todos os povos. E parte de nós também não entendemos isso, assim, na nossa imaturidade ou na nossa juventude espiritual. A gente acha que esse evangelho que nós tocamos ou que nos alcançou pela graça de Deus pertence a nós. É o meu evangelho, é o meu tipo de evangelho, é o meu desenho de evangelho, e as pessoas precisam se encaixar nesse meu desenho de evangelho. Mas Lucas quebra totalmente isso quando ele escreve sobre a parábola do filho pródigo, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Primeiro porque
Isso surge de uma desavença de Jesus Cristo com os fariseus, né? Capítulo 15, se você for ver, tem uma proporção, quem gosta de matemática também é muito legal. Primeiro você tem a primeira parábola que aparece, é a parábola das 100 ovelhas, né? Que uma ovelha desaparece, você tem 1% de perca, né? E o dono das ovelhas vai até as ovelhas. Depois você tem a dracma. Tanto a ovelha, vou abrir um parênteses aqui, tanto o contexto da ovelha como o contexto da dracma, era um contexto externo ao povo de Israel. O povo de Israel, em geral, eles não lidavam com isso, ou os letrados, os fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei, que a Bíblia fala tanto. Eles não lidavam com o campo. O campo era algo visto como sujo, algo inadequado para aquele povo. Então, no começo do texto, a gente vê quem era o público-alvo de Jesus Cristo naquela situação. O versículo 1 diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: estes recebem pecadores e come com eles. Minha pergunta, que é uma pergunta retórica, óbvio, você não precisa responder. Mas que tipo de gente você tem atraído para as suas relações? Se não é o tipo desse povo marginalizado, ou um tipo de povo cheio de dores, ou um tipo de povo que reconhece que tem algo diferente em nós, que nós carregamos algo diferente, e aí ele pode falar: cara, tu tem uma áurea muito diferente, velho. Que vibe é essa, cara, que você tem? Ou, nossa, você fala palavras tão doces. Se você não está atraindo esse tipo de gente para a sua relação, nós precisamos fazer uma reflexão profunda sobre o tipo de evangelho que nós estamos carregando. Você pode dizer: mano, esse cara veio lá de Recife para falar esse tipo de coisa. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ficar muito mais chocado com o evangelho de Jesus Cristo do que eu estou falando. Então, primeiro, Jesus Cristo vai comunicar com os pecadores. Ele vai trazer duas palavras para falar sobre os pecadores. Primeiro, a ovelha perdida, 1 para 100, 1% de perda. Depois ele vai falar sobre a dracma perdida. A dracma era uma moeda que não era uma moeda judaica, obviamente era uma moeda que se pagava o imposto. Então, essa moeda, para o povo judeu, vou colocar aqui para a gente, religiosos, era algo manchado, era algo desonroso. Mas Jesus Cristo está dizendo: ainda que a dracma se perca, ela é importante para mim. E aí ele vai falar de 1 para 10, então a gente tem 10% de perca. E aí muito do que foi construído durante os anos, e eu aprendi de uma maneira equivocada a parábola do filho pródigo, é que a gente tem um filho perdido, né? Então seria 1 para 2. Mas quando a gente vai vendo as proporções, para mim faz muito sentido 1%, 10% e depois seria 100%. Se nós formos pensar em proporções, 1%, 10%, 100%. Mas para mim ter 100% de perdido, eu deveria ter os 2 filhos perdidos. E Tim Keller, ele vai escrever no seu livro Deus Pródigo, que os 2 filhos estavam perdidos. Os 2 filhos estavam longe da casa do pai, ou longe do relacionamento do pai. E queria que a gente pensasse muito sobre essas duas condições. A condição moralista e muito dos nossos pecados, eu vou falar dos nossos igreja do Brasil, tá bom? Não nossos santuário, nossos Naftali, mas nossos da igreja do Brasil. Nós trocamos o evangelho, e aí vai 2026, a gente já está em 2026, né? Talvez a gente vá ter a mesma loucura que foram nas últimas 2 eleições, que nós trocamos o evangelho do reino por um falso discurso moralista, adequando isso, dizendo que isso é o evangelho do reino. E você vai ter dois filhos ou 2 modelos de corações, o meu coração, o seu coração, em geral, o coração de toda a humanidade. Um modelo moralista, que acredita que fazer coisas certas ou
ser uma pessoa correta, fazer tudo direitinho na sua vida, ser moralmente correto. Isso vai agradar a Deus. E nós temos um outro tipo de coração, que é o de autoconhecimento. Conhecer o mundo pelas suas próprias regras. E aí a gente vai ver isso manifestado em tudo, né? Tanto na igreja quanto na política, sempre vai ser essa polarização, enfim. Não é sobre política que eu quero falar, mas sobre os corações e a forma como esses corações se manifestam. Então nós vamos ter um coração muito moralista e do filho mais velho, e o coração do filho mais novo, que é um coração radicalmente buscando um autoconhecimento, sexo, drogas e rock and roll. Se a gente fosse pensar, seria isso na nossa contemporaneidade, né? Então, o centro dessa história que Lucas está falando não é o filho mais novo. O filho mais novo representa uma parte da humanidade, descrito no filho mais velho e nos filhos mais novos. O centro dessa história, obviamente, ou nem tão óbvio assim, né? Às vezes a gente perde um pouco do feeling da palavra, mas o centro dessa palavra é o próprio pai. É o pai que faz a dinâmica entre os dois filhos, é o pai que está no centro, é o pai que marca o tempo que a história é contada. O pai é o centro dessa história. Amém? Então aqui nós temos essas proporções, e o que é escandaloso nesse texto não é o pecado dos filhos, ou o pecado de um dos filhos, mas o que é escandaloso nessa parábola é o amor radical do pai. Muitos teólogos e muitos comentaristas bíblicos vão falar sobre a palavra pródigo. Essa palavra, na verdade, ela vai surgir muitos anos depois, né? Mas a palavra pródigo quer dizer gastar de maneira desordenada, ou gastar muito, ou a palavra para pródigo que a gente poderia usar, né, é ser um esbanjador. E para mim é muito engraçado. Eu estou lendo um livro, e eu li já esse livro do Keller. Eu estou lendo o Retorno do Filho Pródigo, do Henry Noel, que todos os dois eles vão falar sobre o pai como pródigo, mas o pródigo que é esbanjador de graça sobre as nossas vidas. E aí eu seria ousado de dizer que Deus é o pródigo nessa história. O pai é o pródigo nessa história. Quem mais está gastando, ou quem mais está esbanjando alguma coisa aqui, é o pai. E é a graça derramada sobre as nossas vidas. Você pode dizer amém? Todos nós aqui, em alguma parte das nossas vidas, ou fomos moralistas, filhos mais velhos, ou fomos filhos mais novos, dispostos a provar coisas. Mas uma coisa não mudou nas nossas vidas: o nosso pai. O pai disposto a esbanjar a graça dele e o amor dele sobre as nossas vidas. Então, de maneira clara, né, o escândalo dessa história não é o pecado do filho mais novo, nem a frieza do mais velho, mas o escândalo de um pai que ama prodigamente, ou escandalosamente, ou enfim, Deus nos ama demais. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês nessa manhã é um pai que ama a liberdade. Paternidade espiritual, ou o cuidado que Deus tem pelas nossas almas, pelas nossas vidas, não tem a ver com poder ou controle. É amar sem colocar nenhuma condição do seu amor. Jesus começa a história já com um choque cultural muito grande. Primeiro que, até os dias de hoje, né, você só recebe herança quando alguém morre. Não tem uma herança de uma pessoa viva, né? Então, e a palavra grega para bens é vida. Ele vai usar literalmente a palavra vida. Então, aqui tem um choque cultural muito grande. Esse pai, ele foi profundamente envergonhado, porque o que o filho estava dizendo para ele era: cara, morre para mim, eu não ligo para você, não estou nem aí para você, morre para mim, eu quero só os meus bens, eu quero a minha parte e eu quero seguir minha vida. Acho que muitos de nós já falamos isso, quer seja para pais físicos, quer seja para pastores que representam um tipo de paternidade nas nossas vidas, né? Ou quer seja para qualquer tipo de autoridade. Mano, me deixa, eu quero seguir a minha vida.
E eu sinto que parte dessa nossa transição da santuário, república para santuário, tem a ver com essa maturidade de entendermos que nós não somos mais jovens reacionários que lidavam de uma maneira radical com a vida, mas nós estamos caminhando para um tipo de maturidade que não vê mais autoridades ou figuras de autoridade nas nossas vidas como uma afronta. Você pode dizer amém? Quem é aqui da República que pegou aqui? Amém. Uma voz aqui no fundo das profundezas aqui. Amém. O que não nos impede de lidarmos e de nos conectarmos ou de atrairmos pessoas quebradas, tanto quanto nós já fomos um dia aqui nessa igreja. Então o que esse filho mais novo estava dizendo era: deixa eu ser dono da minha própria vida. Deixa eu cuidar dos meus interesses. Agora, obviamente, e eu sigo aqui a mesma linha de raciocínio do Igor no último culto, quem aqui já tentou lidar com a sua própria vida, com as suas próprias regras, e deu bem na vida? Quem conseguiu? Ninguém. Porque é óbvio que, é claro, é nítido que existe algo dentro de nós que não nos impulsiona em termos uma relação profunda com Deus. É claro. Se nós nos dermos e nos entregarmos aos nossos próprios sentimentos e à nossa própria linguagem do que nós acreditamos, miseráveis seremos, perdidos, vazios emocionalmente, talvez com uma boa casa, talvez com um bom carro, talvez com uma boa conta, talvez com uma casa na praia para você passar esse verão quente, com tudo isso, mas profundamente vazio. Uma alma podre por dentro. Porque algo dentro de nós precisa ser restaurado com Deus. Então essa íntima, essa relação profunda, ela é quebrada naquele primeiro momento. O filho está dizendo para o pai: quero que você morra, não quero mais ter nenhuma parte com você. E aqui Jesus vai nos ensinar algo que é... Isso aqui para mim é o meu desafio, está nessa parada aqui. Que é abrir mão da posse e do controle em detrimento da liberdade e do amor. O pai, ele simplesmente reparte os bens e dá para o filho. Perder o controle das nossas relações é algo muito desafiador. Os psicólogos que estão aqui, eu sei que tem alguns psicólogos, sabem o quanto que isso é um desafio na psicologia, na nossa mente, de perder o controle das nossas relações. Nós estamos constantemente tentando de alguma forma manipular o jogo para que a gente se adeque às nossas relações. E nos parece que quando Jesus Cristo está dizendo: você pode ir, filho, ele está abrindo mão de todo tipo de controle da vida do filho mais novo dele. Então aqui começa uma parte dessa revelação desse amor divino. O pai respeita a liberdade do filho, mesmo sabendo que essa liberdade será usada para a autodestruição e mesmo sabendo que isso custará dor. Quando nós falamos no nosso ministério lá, por que a gente tem uma marca tão profunda assim? Por que a gente fala essas coisas com autoridade assim? Tipo, mano, a gente tem que respeitar, a gente tem que abrir mão disso. A gente lida com certas situações. Quando eu falo isso porque o tipo de liberdade que Cristo está dando para os seus filhos e para a humanidade, parece que Ele está nos entregando a humanidade para a autodestruição. O Arthur pregou isso no começo do ano, ou no ano passado, ou no meio do ano, não sei, mas sobre Romanos. Foi ano passado, ou 24? 25, não sei. Sobre entregar, que Deus entregou esses rebeldes para seus próprios desejos. Isso é parte do que acontece, é inevitável. Agora, o pai, ele não
dá esse gesto passivo de simplesmente se ausentar dessa relação, mas ele revela um tipo de fidelidade muito firme, que permanece mesmo diante da rejeição. Espiritualidade cristã para nós nasce dessa verdade. Deus continua sendo Pai, mesmo quando nós deixamos de viver como filhos. A fidelidade de Deus não se manifesta na pressa de corrigir, mas na disposição de permanecer. O que o Pai faz aqui não é simplesmente ser passivo ao ponto de entregar o filho aos seus próprios prazeres e desejos e se ausentar da relação. Mas claramente no texto, esse pai é um pai que espera. E a fidelidade de Deus em alguns momentos é uma fidelidade de espera pelas nossas vidas. Eu não sei quantos de vocês já sentiram isso. Quando estão numa vida profunda, vazia, de pecado ou de ausência da relação de Deus, parece que Ele está aqui do nosso lado assim. E você está dito, cara, não vou fazer de conta que você nem está aqui perto de mim. Fazer de conta que você nem está aqui. Mas parece que a presença dele está constantemente se aproximando de você, que ainda que ele diga, cara, faz o que você quer fazer da sua vida, eu vou continuar perto de você, eu vou continuar lhe envolvendo, eu vou continuar me aproximando de você. A gente vê isso quando o filho decide em si, ele tem um espírito, toma a vida daquele jovem, meu Deus. Toma a vida dos jovens dessa cidade, Pai, do Lago da Ordem, Senhor. Ele se vê num vazio, ele se vê numa condição tão desumana que ele não quer voltar para ser filho do Pai. Ele quer voltar para ser um trabalhador do Pai. Agora a palavra trabalhador aqui, ou servo, ela contém ainda mais peso quando nós lemos os originais, porque ele vai falar que esse trabalhador aqui não é o tipo de servo, escravo que permanecia na casa, né? Mas esse trabalhador aqui, ele era o trabalhador que recebia uma diária de serviço. Então o que o filho está dizendo é, eu não quero ter a presença do pai, eu quero ter uma relação com ele de serviço. Eu só preciso de um pão, só preciso de algo para me alimentar, um pouquinho. Então eu quero só ser esse trabalhador que vai lá, arruma um pão e sai da casa, mas eu não quero a presença do Pai, eu estou muito envergonhado para ter a presença do Pai. Eu já estive nessa condição. A fidelidade do Pai, ou a fidelidade de Jesus aqui no texto, desse Pai do texto, mesmo no silêncio da ausência, sustenta toda a história. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é você que está contando sua história. Não é você que está sustentando sua história. Isso é muito... Você não é a parte mais importante do coração de Deus, não, meu. Se nós pensarmos em tudo que Deus criou, você é uma poeirinha. Quem sustenta a nossa história, quem está lidando com a nossa história, ainda que nós não tenhamos a compreensão de tudo que está acontecendo, é Deus. Quem estava sustentando essa relação não era o filho, nós somos imaturos. Nós vamos ser imaturos. Quem sustenta a nossa relação com Deus não somos nós. Nossa, como eu sou um crente piedoso e faço orações bonitas para Deus. Às vezes não está passando do isopor aqui, irmão. De tão lindas que são. Seriam decorativas. Você não está procurando fazer um presépio das suas orações decorativas. Quem sustenta as nossas histórias é o próprio Deus. É o próprio Pai que sustenta a nossa relação de amor profundo. É Ele que zela, é Ele que cuida. Não somos nós que estamos correndo, é Ele que está lá na porteira nos esperando. Todas as nossas quedas, todos os nossos pensamentos, não sei se sou só eu, que horas está, meu Deus, saí do culto maravilhoso e segunda-feira, e terça-feira e não sei se sou só eu que vivo isso, mas eu sinto que tem um fio que me sustenta, que não deixa que essa relação se apague. E eu seria muito ingênuo
de achar que o fio condutor dessa história sou eu. Pequeno, às vezes nos enchemos de nós mesmos para encontrar um valor nas nossas vidas. Mas nós não vamos encontrar valor nas nossas vidas construindo a nossa história. Esse filho, ele sente fome e ele descobre que a liberdade sem comunhão é só mais uma forma de escravidão. Aqui eu vou usar um trecho, um recorte de um filósofo judeu chamado Martin Buber, que ele escreve um livro Eu, Tu, que ele vai falar sobre tipos de relações que existem. E ele vai argumentar que existem dois tipos de relações. A relação Eu, Tu, em que as pessoas se relacionam, o meu indivíduo com outro indivíduo, e a relação Eu, Isso, quando nós mudamos o modelo de relação para que a gente possa se aproveitar dessa relação. Então a relação Eu, Isso, ela é uma relação utilitária, uma relação funcional, uma relação objetiva. Eu não me relaciono com o Igor porque ele é um cara massa e porque, sei lá, amei o Igor. Ele é um cara fofinho. Mas eu me relaciono com o Igor, sei lá, porque ele é o cara da intercessão da igreja, ele vai se lembrar de orar por mim. Relação utilitária. Ou me relaciono com o Arthur, que ele vai me convidar para passar o ano novo na casa dele, no apartamento dele. Bonito, cara, massa. É isso que eu quero, sim. Quero me relacionar. E parece que meio que a gente introduziu isso dentro da igreja de uma maneira assim, silenciosa, que a gente meio que encarna Satanás sem perceber que estamos encarnando Satanás. Desculpa assim o jeito cru de falar, mas parece que a gente encarna Satanás e nem percebe. Busca se relacionar com pessoas que são mais influentes, ou a gente até tem discursos parecidos com isso. Esse cara aí está te puxando para baixo, cuidado. Se relaciona com aquele cara ali, ó. Aquele cara ali é mais influente, ele pode... Na mesa do papai? Na mesa do papai? Que ele está dizendo que até, o Igor pregou semana passada, até os cachorros podem comer. Na mesa do papai, eu vou ficar... Mas isso não é só nosso. Os discípulos de Jesus que caminharam com ele encarnado, na última ceia, no momento mais simbólico de Jesus Cristo, o ápice da narrativa do que está acontecendo nos evangelhos, eles entram numa discussão. Uma discussão estúpida, velho. A gente é muito estúpido, gente, às vezes. Quem de nós é o maior, Jesus? Os caras ainda ousaram perguntar para ele. A gente não fala para Jesus. Porque a gente já tem o spoiler da tramontinada que Jesus dá, né? Mas eu duvido que seu coração não pense isso, irmão. Duvido com você. Aposto o meu carro alugado com você, como em algum momento você já pensou isso. Parece que existe algo dentro de nós corrompido, que está procurando um valor. Meu Deus. Então, quando Deus deixa de ser a presença nas nossas vidas, e Ele passa a ser uma função nas nossas vidas, a espiritualidade verdadeira se esvazia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vir ao culto, participar do louvor comunitário, escutar a palavra, receber uma oração, isso faz parte da sua espiritualidade. Isso não resume a sua espiritualidade. Existe, é porque eu não gosto muito de usar isso, né? Existe um lugar mais profundo. Eu vou usar para baixo, que aí você não vai querer subir, né? Mas existe degraus. Existem degraus para baixo que você vai descendo na sua vida espiritual com Deus, que parece que vão lhe levando para um tipo de porão bom. Um porão da presença de Deus, parece que enquanto mais você desce, mais você sente a presença assombrosa de Deus na sua vida, que você deseja só continuar descendo aquelas escadas, que parece que aquelas coisas que vão ficando nos andares superiores da vida
elas vão perdendo sentido, porque você vai desfrutando de coisas que não lhe dão um prazer momentâneo. Isso parece que preenche a sua alma. Você pode dizer, cara, é por aqui que eu quero ficar. O pai está lá na porta, cara, esperando pelo filho, sem ressentimento. A gente é que guarda muito essas coisas, né? Ressentimento, raiva. Uma das palavras que se eu pudesse ter o poder de tirar do dicionário, assim, ranço. A gente que guarda essas coisas. Pai não, velho. Pai está lá, sem ressentimento, esperando o filho, na porta de casa. E eu fico imaginando quanto tempo esse pai ficou naquela mesma posição, esperando o filho voltar para casa. Sem se ressentir, mas com esperança. Esperança de que o amor é mais forte do que o pecado. Esperança de que o filho tenha de voltar. Essa é a marca da paternidade de Deus. Amém, Deus. É isso. Esse filho que vai, ele é um tipo de modelo de autoconhecimento, assim, né? Tô querendo me autoconhecer, vou provar tudo, vou experimentar o que der aqui na minha vida, vou só no fluxo e vamos ver no que vai dar, né? Esse é um filho que está despersonalizando a relação com Deus e reduzindo essa função ao que o pai pode lhe dar. Agora a gente tem um centro da história que é o pai, um pai que corre e abraça esse filho. Deus é aquele que mesmo quando voltamos como mendigo, já nos recebe como filhos. Eu sei que o Arthur gosta muito de ler, porque há 10 anos atrás ele que me indicou esse livro. E aí eu li um, depois li o outro, do Brennan Manning, que é O Impostor que Vive em Mim. Enfim, são 3 livros. Não vou lembrar agora. Um amarelo, um azul e um vermelho. Eu só lembro das cores. Primeiro, que para um pai oriental, para um homem daquela época correr, você não vê um oriental correndo. Primeiro que aqui já era algo escandalosamente Jesus falando isso para os fariseus. Isso aqui já é escandaloso demais. A gente não consegue encaixar na nossa mente, a gente não consegue capturar essa percepção assim, do que é um pai correndo naquela cultura. Segundo, que parte desse correr ser vergonhoso é porque os homens usavam túnicas. E para você correr, as mulheres sabem do que eu estou falando, né? Mas para você correr, você precisa subir a túnica, né? Então, muito provavelmente, o que esse homem, esse senhor de idade fez foi subir as suas túnicas e mostrar a sua nudez, talvez do joelho para baixo. O que também seria escandaloso naquele contexto para um homem maduro. Vou fazer uma pergunta para a gente ir pensando sobre tudo isso. Mas quanto você está disposto a mostrar da sua nudez para colar as relações que estão quebradas na sua vida? Quanto você está disposto a passar vergonha, a ser exposto para que relações possam ser curadas? Para que filhos possam voltar para essa casa? Quantos de nós estamos dispostos a, de certa maneira, nos parecermos como nós éramos antes? E eu estou falando lá do tempo do porão. E a galera que era do tempo do porão sabe, assim, tipo, pessoas bem diferentes, pessoas bem antagonistas da sociedade. E quantos de nós estamos dispostos em algum momento nos tornarmos parecidos ou semelhantes culturalmente para que essas vidas possam ser recolocadas na casa do Pai? Eu estou falando isso porque é um desafio para nós expor
partes de nós que não podem ser mostradas. O Pai faz isso deliberadamente, só porque Ele ama. E parte do nosso chamado, e eu vou pular logo direto para o final, mas depois eu vou voltar para continuar, é que Jesus está contando essa história não para falar sobre filhos, mas para falar sobre o Pai. E para falar sobre um tipo de postura que eu e você, cristão, maduros, com conhecimento teológico, com conhecimento da palavra, com tudo isso, que já fez escola insígnio, que já recebeu uma parte do Espírito Santo, precisamos ter. Nós precisamos ter um coração de pai. A nossa função não é, esse aqui é o filho da esquerda, o filho que é o autoconhecimento, esse aqui é o filho da direita, moralista, esse aqui. Deus não estava falando de ovelhas, vai botar essas ovelhas, Deus estava falando de filho. E parte do que Deus quer fazer nas nossas vidas e que quer fazer nessa igreja santuário, no crescimento de maturidade, não é te posicionar como um tipo de filho, o filho que era o rebelde, ou o filho que era o certinho, mas que estava muito distante do pai, frio. Não é isso, Deus está nos chamando para sermos pais espirituais para a cidade de Curitiba. Para que nós tenhamos um cuidado pastoral com a cidade de Curitiba. E quando eu falo isso, não somente de camadas específicas da cidade de Curitiba. Deus não está dizendo, vocês têm uma camada aqui de Curitiba, uma parte da torta que é dada a vocês. Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo que quantas vezes nós passamos por moradores de ruas e não nos sensibilizamos, o nosso coração precisa voltar para o lugar da presença para sermos quebrados e termos um coração como o do Pai. Se nós passamos por mulheres em situação de prostituição e achamos que elas são um problema para essa cidade e não são o nosso problema como igreja, nós precisamos voltar para o lugar de intimidade e sermos quebrados por Deus. Porque se nós olhamos para essas condições sociais e achamos que são um problema dessa sociedade e não são um problema da igreja, nós estamos amputando uma parte do que é ser igreja. Nós estamos tendo um cérebro gigante de pensarmos, sabermos e conhecermos, mas um coração de um frango de uma galinha, para nos compadecermos, para chorarmos, para profundamente clamarmos, até que essas pessoas sejam tocadas pela presença de Deus. Porque tem uma condição só que nos separa delas: o lugar da presença. Eu conheço o Pai e eu estou sentado à mesa. Ele não conhece o Pai. Fora isso, eu e aquela pessoa que está na rua, é carne, é pele, é osso. A gente morre e é enterrado no mesmo canto. Você pode dizer amém? Tem uma coisa aqui que é muito importante, que quando o filho volta, para o pai basta. Quem gosta de saber de passado dos outros, gente, é a gente. A gente fica, mano, e aí? Teu pecado aí, o que foi que tu fez aí? Essas tatuagens aí, fez quando estava preso? Como é que é aí? Quem gosta de fazer talk show é a gente. Entrevista, quem gosta de fazer é a gente. Você acha que Deus, que conhece toda a história, Ele está preocupado com o que você fez? Quem se importa com essas coisas é a gente, que não tem maturidade para lidar com a vida dos outros. A gente está aprendendo a lidar com as nossas vidas e a gente fica... Aí a gente às vezes como pastor se sobrecarrega da vida pastoral. A gente está tentando lidar com a nossa vida e às vezes do nada a gente está querendo... Cara, isso aqui Mano, você vai surtar. Quem gosta de fazer entrevista de emprego em outro lugar, irmão? E aí, suas experiências profissionais? Certo. Quanto tempo você passou nisso? Certo. Não estou falando do lugar de cura da alma, que você vai precisar expor coisas suas. Estou falando, às vezes a gente quer só saber por saber.
Porque talvez isso vai nos dar um termômetro de julgar as pessoas de jeito diferente. Mas existe um tipo de amor do Pai que deveria se manifestar através de nós para as pessoas, que Ele não julga, Ele só quer reconciliar. Ele está dizendo, cara, deixa eu te abraçar aqui. Não importa não aí o que tu fez. Bota uma sandália aí nesse teu pé. Usava chinelos, está vendo? Bota umas sandálias aí, matem o novilho. Não é um novilho, mas é o novilho. O que é muito importante, porque o novilho era guardado para momentos muito especiais, uma vez no ano. Deus está dizendo, mata o que é mais importante. Pega o que tem mais de importante aqui nessa comunidade e dá. Quem tem que ir para a missão não é o Enoque maravilhoso. Cadê o Enoque, meu lindo ali? Ó. Quem tem que ir para a missão da igreja não é... Mano, esse cara aí é muito complicado. Manda ele lá para o Recife, lá. Ver se... A gente tem que pegar o que é melhor nosso e sacrificar. Mata. Mata esse irmão que é muito bom nisso, para cuidar dos perdidos. Dá aquilo que é mais importante teu para o irmão que não tem. Jesus está direto dizendo, tira a capa e dá tua outra capa. Se te chama para andar uma vez, anda duas. E a gente acha que gourmetizar o evangelho vai fazer das nossas igrejas ficarem bonitinhas. Não vai, irmão. O evangelho é cru. O evangelho, ele nos forja. Quer você queira ou que você não queira. Amém? Escritores vão dizer que o amor encarnou. Você pode dizer amém para isso? Deus é amor e Ele se encarna na figura de Jesus Cristo. Então o amor, Ele encarna. Jesus está aí continuamente nos ensinando um tipo de coisa a ser feita, irmão. Tocar no perdido. O leproso trava lá, ele vai lá e toca. Quando a mulher que estava no fluxo de sangue toca nele, ele diz, epa, aqui mudou aqui o fluxo aqui. Eu que tinha que tocar em você, filha. Quem foi que tocou em mim? Porque saiu virtude de mim. Porque eu vim para os doentes. Eu vim para os perdidos. Eu vim para aquele que precisa. Esse lugar não é um lugar de consultório, sei lá, para você vir e ser afagado, receber abraços que vão lhe afagar sua alma e fazer você sair daqui. Uau, eu saí daqui tão bem. A palavra do pastor Arthur é uma palavra assim, tão motivadora para a minha vida. Entendo o que eu vou querer dizer, irmão. Eu ouso dizer que parte do nosso trabalho como pregadores é lhe desmotivar a achar que você está fazendo certo a sua vida. Porque Jesus está constantemente dizendo, toca no perdido, toca no que precisa, toca naquele que não tem nada, toca no que está vazio. E nós parece que queremos a coisa diferente, né? Eu quero vir para a igreja que eu não vou ficar tão desconfortável, eu vou me adequar ali. Eu vou para a igreja que parece que Deus está ensinando um caminho e a gente está compulsoriamente indo assim, por um outro caminho. Toca no que precisa, é isso que Jesus está dizendo. Vai lá aqui todo mundo sabe onde tem um lugar de necessidade nessa cidade. Eu sei, estou aqui 15 dias, 12 dias, nem sei quantos dias eu estou aqui. 12 dias, 15 dias. 15 dias eu estou aqui, eu já sei onde é que tem os lugares de necessidade nessa cidade. Você não precisa ir lá na prefeitura. Por favor, me dê um estudo sociocultural da cidade de Curitiba para me saber onde a minha igreja deve atuar. Pega teu carro, sai, compra 10 marmitas, abençoa alguém, conversa com alguém. E aí talvez aqui é o maior desafio para o curitibano, né? Conversa com alguém. Diz para ele o quanto que Jesus ama. Jesus não disse para você, Jesus disse para você, irmão, o quanto você é amado por Ele. Jesus disse para você? Pode dizer, disse, amém, foi. Por que você não fala sobre esse tipo de amor? Porque parece que talvez nós recebemos uma dose
desse amor que não nos preencheu a ponto de nós estarmos exageradamente cheios desse amor, que não conseguimos nos calar. Aí a gente diz, não, cara, mas na nossa igreja essa função aí é da Ana Paula, é do Enoque, é dos caras que são mais evangelistas, Carmito, assim, que gosta de falar e tal. Tolo somos nós se pensarmos assim. Você ganha um carro, você quer dizer para as pessoas que ganham um carro. Cara, ganhei um carro novo. Você compra uma casa, você quer dizer para as pessoas. Faz uma live. Você está grávida, você quer fazer uma live para mostrar para a sua família que você engravidou. Aí você conhece o maior bem que alguém pode ter na sua vida. Algo que muda a sua vida. Que preenche tudo dentro de você. Todo o vazio que existe dentro de você, e você se cala. Julgue-se a si mesmo. Eu não vou julgar ninguém. Estou dizendo, julgue-se a si mesmo. O discipulado com Jesus, ele não nasce de uma decisão heróica, sua, minha, mas de uma confiança que se aprende em um único lugar, no colo do Pai. Permanecer como filho é mais difícil do que voltar uma vez, porque exige aprender diariamente a viver a partir desse amor e não da culpa. Espiritualidade cristã não é um retorno pontual, mas uma vida inteira sendo reorganizada pela graça. Esse pai, ele convida todos à mesa. O filho moralista, ou o filho mais velho, quando ele chega, ele vê uma grande festa, e parece que tem crente que não gosta de festa, né? Eu não consigo entender isso. Apocalipse fala que vai ser um grande banquete. Vai ser uma festa no céu. E aí, tem crente que não gosta de festa. Eu não consigo entender isso, né? A mãe do Arthur convidou a gente para o Natal, fez uma mesa linda, uma coisa assim, preparada. E eu fiquei, mano, isso aqui é um vislumbre do que vai ter na eternidade. Aquela coisa preparada, e você diz, nossa, mano, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito maravilhoso. Vai ter um banquete no céu. Você já foi para um casamento? Casamentão assim. Casamento mesmo assim. Dança até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Alguém já foi? Como é que você se sai depois? Depois do casamento, como é que você está? Morto, né? A gente passou dos 30, já está... Meu Deus. Mas no geral você sai como? Cara, foi muito massa, velho. Você viu a alegria daquele casal lá se casando, depois a festa e tal, todo mundo se divertindo. Que tipo de evangelho é esse nosso que não encontra alegria, assim, prazer na vida? Que a vida não é gostosa de ser vivida. Que parece que nós estamos constantemente tendo banquetes com o nosso Senhor. Quando nós conhecemos pessoas novas, e parece que você está encontrando um irmão seu, que tem algo que nos liga com aquela pessoa. Parece que todo dia é um grande banquete. Esse filho, quando chega mais velho, moralista, cheio de argumentos, de boas palavras, conexões, pensamentos todos organizados, mas sem um pingo de conexão com o pai dele, sem um pingo de ligação com o pai dele. O amor não habita nem em mim nem em ti, mas o sagrado espaço entre nós dois, onde nós nos tornamos presença um do outro. Parece que o pai está constantemente dizendo, precisa haver uma relação entre nós, para que você possa desfrutar o amor. Quando você casa, você desfruta de um tipo de amor com sua esposa. Quando você vira pai, você desfruta de um outro tipo de amor com os seus filhos. Quando você vira tio ou avô, é um outro tipo de relação. Parece que constantemente Deus está fazendo brotar em nós diversas formas de manifestação desse amor. E Ele está dizendo, eu sou todos eles. Todos eles são comida desse grande banquete que está à mesa. O filho mais velho, ao ouvir a música, a festa, ele se recusa a entrar.
Grande parte de nós em geral, nos encontramos nessa postura. Nós achamos que aqueles que são reinseridos à família de Deus, que são abraçados pelo próprio Pai, não merecem um direito à mesa do meu lado. Pô, esse cara aí acabou de chegar na igreja, já vai cantar. Já foi mudado, já foi consagrado. Como é que é isso aí? Parece que nós não entendemos o que Deus está fazendo na vida das pessoas. E eu não falo sobre levantar líderes, porque Paulo admoesta sobre isso, né? Sobre neófitos, não levante, não coloque como liderança novos. Eu não estou falando sobre isso, mas eu estou falando sobre pertencer a um tipo de comunidade. Parece que nós queremos colocar uma métrica na vida das pessoas, em como elas vão ser cuidadas por Deus, tocadas por Deus, como Deus vai trabalhar na vida dessas pessoas. Existem muitos paralelos aqui sobre o filho mais velho, que eu poderia abrir, que eu não vou abrir a caixinha de Pandora, mas eu vou ler o que está em cima da caixinha de Pandora. Mas existia uma responsabilidade cultural do filho mais velho. Nossa, mano, isso é muito profundo. Vocês lembram da história de José, do Egito? Quem é que se torna o penhor de Benjamim quando José faz todo aquele teatrinho lá? Quem? O irmão mais velho, né? Judá. O que ele fala? É Judá ou Simeão? Simeão, né? Judá. Enfim, é o filho mais velho. O que ele diz? Eu vou ser o penhor dessa relação aqui. Eu vou resgatar o meu irmão mais novo. Quando querem matar José, também é ele que diz, não vamos matar não, vamos só vender. Parece meio louco, né? Mas Rúben, que é o irmão mais velho que toma parte da família. Quando Deus vai a Caim matou Abel, ele diz o quê? O sangue do teu irmão clama da terra a mim. Cadê teu irmão? O que Caim diz? Cada um cuide de si. Eu sou nem responsável por ele. E aí vem Jesus e ele se manifesta, e a Bíblia diz que ele é o quê? Ele diz que é o primogênito do Pai. Então, Jesus Cristo é quem? O nosso irmão mais velho. Esse filho aqui, além dele ser um moralista, ele era um rebelde. E é isso que eu quero chegar aqui, é que a gente acha que está aqui nesse ambiente e a gente, moralmente corretos, a gente faz as coisas tudo certinho, não trai esposa, como se isso fosse, né? Não bato na minha esposa, eu não traio minha esposa, eu cuido dos meus filhos, eu trabalho, como se tudo isso fosse méritos. E esse filho aqui, ele não entendia o papel dele. Ele não entendia a dádiva que ele tinha de acesso ao Pai. Esse comportamento moralista é o dos filhos que estão nessa casa aqui, e qualquer igreja, qualquer lugar do mundo, mas não entendem quem é o Pai. Você trabalha na igreja, você vai para a intercessão da igreja, você toca na igreja, você serve na diaconia da igreja, você serve na salinha das crianças da igreja, você pode ser até o pastor da igreja, e você não conheceu o Pai. Você não conheceu o dono disso aqui. Isso aqui tem um dono, e com certeza não é o Arthur. Isso aqui tem um dono. Mas se eu não conhecer o dono de tudo isso aqui, eu não vou entender o que o pai está dizendo. Filho, tudo que é meu é teu. Você não matou um cabrito porque você não quis. Mas você pode se alegrar. Parece que nós estamos carregando um fardo impiedoso sobre as nossas vidas, que não nos deixa nos alegrarmos com a vida. Tem crentes que são ranzinza, não conseguem sorrir, não conseguem desfrutar da felicidade que é ter uma vida com o Pai. Eu não estou falando de momentos difíceis da sua vida, que você vai ter que chorar, eu não estou falando sobre isso. Você não é psicopata, que está todo mundo chorando, você
Eu não estou falando sobre isso, eu não estou falando sobre doenças mentais, eu estou falando que você é livre para sorrir, meu irmão. Você é livre para matar um cabrito na sua casa e se alegrar. Você é livre para festejar com outro irmão que está do seu lado. Você é livre para sorrir, para chorar, para bater palma. Parece que você está no culto assim, querendo ir, mas aí você... Não vou bater palma agora não, que ninguém bateu palma. Você é livre para se alegrar na presença do Senhor, meu irmão. No grande dia que nós encontrarmos o nosso amado, naquele grande banquete, nós vamos dançar. Eu estou doido para chegar esse dia. Me alegrar com meus irmãos africanos, 8 horas de som, dançando. E os irmãos orientais, tudo quieto, assim, só... Eu estou louco para chegar esse dia, meu irmão. Que Deus vai arrancar essas nossas percepções e vai dizer, meu filho, coma do que você quiser. O que você gosta de comer? Você gosta de comer intelectualidade? Tome isso aqui, vai encher sua barriga, essa feijoada de intelectualidade. E você come, você vai dizer, meu Deus, agora eu entendi isso. Porque Ele é tudo. E esse tudo está na mesa. Mas parece que a gente não consegue entender que Ele está dizendo, meu filho, coma de mim, eu estou aqui. O que move o irmão mais velho não é a obediência, ele não obedece o pai. Ele não está ali diligentemente obedecendo. Eu faço tudo que... É um tipo de... Paulo vai fazer essa argumentação, obviamente, nas cartas depois. Mas era um tipo de lei que aprisionava o filho a não deixar ele desfrutar da vida, da relação com o pai. É uma segurança falsa, irmão, que a gente tem assim. Ninguém vai rir de você. Pode ter alguém que vai rir de você, assim, se você for tocado por uma lei. Pode ter alguém que vai rir de você. Pode ter alguém que vai julgar você, vai dizer, irmão, aí já está exagerado demais já. Está muito carismático e esqueceu que a gente é reformado, irmão. Aí tá. Tem que. Pode ser que vai ter alguém que vai julgar você. Eu não vou dizer que não vai ter, porque vocês sabem como é que é a igreja, né? Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai deixar de se alegrar por causa disso? Desfrutar de um tipo de prazer que essa terra não pode lhe dar? Desfrutar da alegria de estar na intimidade do Pai, desfrutar da presença do Pai profundamente? Eu não vou. Se tocar um baião aqui, meu amigo, eu me desmonto todo já. Não é, Enoque? Que eu não vou deixar de me alegrar com Ele, cara. É muito bom ser tocado pelo amor do Pai todos os dias, meu irmão. É algo que, quando a gente canta, a tua presença vale mais do que o ouro. Irmão, se isso não for verdade para você, se você não tem ideia do que isso significa, que a presença dele é mais importante do que você ter coisas. Cara, ambos os filhos estavam distantes da casa. Essa parábola ela é um pouco enigmática. Não sei se vocês já foram em alguma galeria de arte, que às vezes você olha para a imagem, parece que a imagem está olhando para você, e você está meio que... Você se sente meio que puxado para dentro da obra de arte. Alguém já sentiu isso? Escutando, vendo alguma... Parece que a cena está olhando para você. E eu acho que Jesus aqui pega a bola e faz assim, ó. E solta, e deixa lá. O negócio fica suspenso. Ninguém sabe, o filho entrou? O filho mais velho entrou? Não entrou? Ninguém sabe o que aconteceu depois disso. Ele abraçou o irmão dele? Depois da correção com o pai? Isso foi proposital? Com toda certeza. Parece que a resposta dessa parábola tem que ser de quem? Quem tem que resolver se vai entrar em casa e se alegrar é você, meu irmão. Jesus está dizendo assim, aqui está a porta,
aqui está a mesa, eu vou sair para buscar todo mundo. Se você não gosta de todo mundo, e quando eu falo todo mundo, é todo mundo, você tem que estar preparado para chegar um travesti aqui na igreja, você tem que estar preparado para chegar uma irmã aqui de mini saia na igreja, você tem que estar preparado para chegar um gayzão assim, todo... Glória a Deus! Você tem que estar preparado, meu irmão. Porque ele está dizendo que a minha porta está aberta para todo mundo. Vai chegar o punk aqui, penteadozão, fedorento e tal. Ou você já se espantou? Eu só comecei a lista, meu irmão. Eu nem falei que vai entrar o bolsonarista, vai entrar o cara da esquerda. Nem A lista é grande, meu irmão. Dos filhos de Deus, a lista é grande. Grande também é os nossos preconceitos. Já está baldeando aí o negócio. Já bagunçou a igreja. Se a porta está aberta e ele está convidando as pessoas para entrar, eu não vou ser o porteiro de dizer assim, mano, não pode entrar. A casa de Deus é só para a galera que 5 salários, 6 salários, não dá para todo mundo não. Agora, esse pai é o pai que está sendo revelado aqui. E eu sei que você pode estar na jornada, você pode dizer assim, cara, eu sou o filho mais velho, totalmente o filho mais velho. Não consigo me livrar disso aí, não. Parece que o negócio encrostou em mim aqui, virou uma armadura. Não dá. Ou você pode dizer, eu sou o filho mais novo. Eu estou constantemente... Caio, me levanto, caio, me levanto, caio, me levanto, caio, me levanto. Mas o que Jesus está nos comunicando, como povo de Deus, como igreja santuário, que nós precisamos ser tocados sobre esse amor aqui, ó. A gente tem que se tornar, encarnar do pescoço para baixo, que é o que a gente é, igreja, corpo de Cristo, a gente tem que encarnar esse amor. A gente precisa encarnar esse amor. Esse amor vivo, esse amor radical, esse amor constante, esse amor que espera, e que se a pessoa vendo, vou dizer, ei, domingo passado eu lhe chamei, você não quis vir, esse domingo também eu não vou, não. Tipo, lutando nas relações, não é isso. É o amor que espera, é o amor que convida, é o amor que fala para o moralista, mano, a igreja é sua também, irmão. Você vai querer dizer quem é que vai comer, de qual lado vai comer, relaxa, mano. Curte a festa, escuta o som, se alimenta de alguma coisa aí, seja menos ranzinza, porque esse tipo de amor é que vai transformar o mundo, irmão. Esse tipo de amor é que vai resgatar Curitiba, é que vai resgatar todas as nações da terra. É esse tipo de amor. Às vezes parece, e aí eu estou caminhando para a conclusão, me perdoem, irmãos. Os 2 filhos, eles bebem do mesmo erro, eles encarnam o mesmo erro. Eles veem um pai, estão desejando o pai só pelos bens que o pai tem. O filho mais novo rouba do pai esses bens. Mas o filho mais velho também usa desses bens de maneira inapropriada. Ele usa para si, o filho mais velho está quase dizendo, morre que eu quero ficar com o resto que sobrou, né? Mas só querem os bens, não querem a afetividade do amor do pai. Eles não têm o encanto de se encontrarem com o pai. Tem um teólogo, Van Rus Baltazar, alguma coisa assim. Ele vai falar que tem um tipo de encantamento, um tipo de mistério que acontece quando você se encontra com a presença de Deus, que ela não pode ser descrita. Você não consegue explicar o tipo de maravilhamento que você tem com a presença de Deus. Eu não consigo explicar. Posso dizer, cara, sinto algo que parece uma... Aí, quando eu estou assim, meu irmão... Você não consegue colocar em palavras aquilo que acontece misteriosamente dentro de você. Isso que a gente fala, esse momento é o encontro
de ser tocado pela presença de Deus. Às vezes a gente passa 20, 25, 35 anos numa comunidade de fé, mas a gente ainda não se encontrou com Ele. 10, 5 anos, a gente nunca se encontrou com Ele. Quando você não tem mais controle como filho mais novo, que só é agarrado pelo pai e beijado, ou quando você é o filho mais velho que o pai diz, cara, só entra, já não sei o que, cara, só entra, para dessas tuas besteiras, só entra, só vem desfrutar de quem eu sou, da minha presença. Às vezes a gente acha que a pior parte de tudo isso é cair, né? Cair é a pior parte de tudo isso. Não, a pior parte de tudo isso é não se encontrar com o amor. Não desejar ser encontrado por esse amor. Não desejar ser tocado por esse amor. Ver Ele manifesto na sua vida. Ver Ele lhe abraçando, ver Ele lhe tocando. Quando a gente fala sobre espiritualidade cristã, sobre intimidade com Deus, tô falando que você precisa ter uma vida mística, maluca, assim, largar tudo e morar numa caverna. Se Deus chamar você para isso, amém também, assim. A gente vai julgar para saber se você não está insano, mas se quiser ir, irmão, vai. Mas eu estou falando sobre reconhecer o rio de Deus, assim. A Bíblia vai constantemente usar linguagens da natureza para ver se a gente consegue alcançar. Deus vai dizer que Ele é a fonte. Você já viu uma fonte de água nascer num lugar inóspito assim? Deus está dizendo, eu quero nascer como uma fonte na tua sequidão. Tem gente que é mais louca assim, né? Já está numa pegada, e Deus está dizendo, eu quero ser como um rio de águas vivas, eu quero ser forte, eu quero ter força através da tua vida. Em tudo, Deus é um manancial nas nossas vidas. Deus está jorrando algo novo dentro das nossas vidas. Se você ainda não se encontrou com essa verdade, que isso não é um devaneio, isso é uma verdade. Essa pessoa é uma verdade. Ela não é uma filosofia, ela não é um encontro de cis, então, ela não é uma preposição de pensamentos, ela é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. E eu queria pedir que você fechasse seus olhos. Pedir para o Arthur orar para encerrar. Mas eu queria que você só pensasse que tipo de encontro você precisa ter com Jesus hoje para receber ou para ser tocado por esse amor que encarna o amor do Pai na sua vida.